Quem escreveu a história de Westeros não foi Martin. A tendência natural é considerar Fogo e Sangue e O Mundo de Gelo e Fogo como janelas para o passado, livros que Martin escreveu para explicar o universo que ele criou como uma espécie de guias ou manuais para nós, leitores do século XXI. Se seu objetivo é apenas buscar curiosidades ou datas, talvez isso seja suficiente. Mas para entender as crônicas de Gelo e Fogo mais a fundo, essa forma de ler é um problema que atrapalha a compreensão da obra como um todo. Esses são dois livros que existem dentro da narrativa, e esse detalhe muda tudo. No vídeo sobre Corvos, falei sobre como a escolha de palavras no texto original é relevante para o entendimento da obra. Aqui, vamos adotar uma perspectiva um pouco diferente, e em vez de começar pelas palavras, vamos entender a própria natureza do objeto que temos em mãos. Hoje, vamos ver como a história de Westeros é escrita ao olhar para esses livros pelo que eles realmente são, não como suplementos de lore, mas como documentos históricos passíveis de análise crítica. Meu nome é Bruno, e se esse tipo de análise te interessa, queria te pedir para já deixar um like e começar a seguir o canal, porque é exatamente esse tipo de coisa que faço por aqui. O primeiro passo para parar de ler esses livros como enciclopédias e começar a tratá-los como documentos é entender que esses livros não são a voz de Martin. Eles são livros que existem dentro da diegese e que foram escritos por personagens que vivem dentro do universo que ele criou. Inclusive, em Tyrion IV de Dança dos Dragões, ele menciona o livro Sangue e Fogo, a sequência de Fogo e Sangue que ainda não foi publicado para nós, e que é possivelmente o livro ou um dos livros que o Homem Sem Rosto que está na Cidadela está procurando. E uma vez que entendemos que esses livros existem dentro do universo das crônicas, podemos tentar olhar para eles como se nós também estivéssemos lá dentro. Primeiro, vamos olhar para os verdadeiros autores desses livros. Fogo e Sangue é assinado pelo Arquimestre Gildain. Ele escreve olhando para acontecimentos dos últimos 300 anos, quando tenta organizar a história de todos os reis Targaryen. Já O Mundo de Gelo e Fogo é o trabalho do mestre Andal, que escreveu sua obra muito depois, inclusive usando o Arquimestre Gildain como fonte, e mirando em um público-alvo muito específico, o rei Robert Baratheon, e mais tarde seus sucessores Joffrey e Tommen. Eles não escrevem para nós, eles escrevem para a própria Cidadela e para reis e outros nobres que faziam parte daquele sistema de poder. E aqui está o ponto central. Nesse contexto, os livros não estão apenas contando fatos. Eles foram produzidos por acadêmicos vinculados à Cidadela, para patronos reais, dentro de um sistema que define não apenas o que deve ser registrado, mas também o que deve ser silenciado e como tudo isso deve ser feito. Se você chegou até aqui, queria te pedir para curtir e começar a seguir para que esse vídeo possa chegar em quem também gosta das crônicas de Gelo e Fogo. Mas como isso acontece na prática? Como exatamente esse conhecimento é produzido? Se estes livros realmente existem dentro de Westeros, então eles precisaram ser produzidos nas condições que fazem sentido dentro desse universo narrativo. A primeira pergunta que devemos fazer é sobre quem pode escrever a história. Isso começa com outra pergunta sobre quem sabe escrever. Os livros narrativos, em sua grande maioria, são contados através da perspectiva de membros da nobreza, com as principais exceções sendo Davos, Dunk e Melisandre. Eles nos dão um vislumbre de como funciona o acesso à leitura e à educação formal em Westeros, mas é difícil tirar conclusões a respeito da sociedade como um todo apenas a partir de alguns pontos de vista. Para tentar completar o panorama geral, vamos precisar fazer uma pequena extrapolação. Essa extrapolação é particularmente complicada por conta da própria definição de alfabetização, mas estima-se que entre o século XIV e XV a Inglaterra tinha uma taxa de alfabetização entre 5% e 10%, podendo chegar até próximo de 20% nas áreas urbanas e 5% nas áreas rurais. Também estima-se uma grande diferença com base no sexo, com até 10% dos homens contra só 1% da população feminina que conseguia escrever. Considerando essa inspiração histórica, podemos usar esses valores como parâmetros de referência para imaginar quanto da população de Westeros poderia de fato escrever, ou pelo menos, para ter uma noção de quão restrita essa capacidade de escrever seria. Aqui, temos a primeira faceta dessas obras. Além da própria capacidade de escrever, devemos considerar também o processo de produção de livros. Produzir manuscritos como os que temos aqui exige tempo e recursos que tornam todo esse processo muito custoso. O fator tempo é abordado no próprio pós-fácil do Mundo de Gelo e Fogo, em que Mestre Andal explica que muito mudou desde que começou a escrever o livro durante o auge do reinado do rei Robert. Em um mundo em que os livros são completamente feitos à mão, eles têm como primeiro custo relevante a própria mão de obra. A título de comparação, esses são os registros do custo para a produção de alguns dos livros no século XIV e no início do século XV. Na época da produção desses livros, um pedreiro ou um telhador poderia receber até 2 libras em um ano bom. Ou seja, em um mundo similar, um manuscrito ilustrado de alta qualidade que se pretende dar a um rei não sairia mais barato do que o equivalente a 10 anos de salário de um trabalhador qualificado. E, finalmente, o próprio conteúdo dessas obras exige um tipo de formação específica e acesso especial a certas fontes, seja em forma de livros ou na forma de pessoas com acesso ao corte real. Essas são condições difíceis de serem reunidas e que acrescentam uma nova camada em nossa leitura. E é aqui que entra a Cidadela. Os mestres não são simples estudiosos.
Eles são membros de uma organização que ocupa uma posição institucional privilegiada. A Cidadela praticamente monopoliza a produção intelectual por reunirem as condições especiais que tornam essa produção possível: pessoas capacitadas, acesso às fontes e capacidade de arcar com os custos de produção. Eles acabam, assim, ocupando uma posição muito peculiar, já que, além desse quase monopólio da produção de livros, eles também fornecem os mestres aos senhores, sob as funções de tutores, médicos e burocratas. Até aqui, vimos que são poucas as pessoas que podem produzir livros, que esse processo é extremamente caro e que é quase indispensável algum suporte institucional. Mas isso tudo só responde à pergunta: quem consegue escrever a história de Westeros? Mas como essa história é produzida na prática? O primeiro ponto que podemos destacar é que os autores dos livros não presenciaram os acontecimentos sobre os quais estão falando. O Arquimestre Gilden trata de uma história um pouco mais recente ao falar da conquista e dos reis Targaryen, mas Mestre Andal começa seu livro pela Era da Aurora, um período tão remoto que teria acontecido de 40.000 a 500.000 anos antes da história principal. Isso faz com que ambas as obras dependam fortemente de registros por terceiros. Ao escrever O Mundo de Gelo e Fogo, pela própria natureza do livro, Andal precisou recorrer a uma gama de fontes muito mais ampla, tanto no que diz respeito ao conteúdo como à natureza das fontes. Ele reúne informações sobre geografia, povos, costumes, economia, religião, linhagens, e ele busca isso em livros de diversas origens, em lendas, canções, relatos de viagem, etc. Algumas das fontes de Andal são também citadas ao longo da narrativa, e a própria história dos Targaryen apresentada no livro usa como fonte principal os escritos de Gilden. O exemplo mais notável de como as fontes são usadas para escrever esses livros é em Fogo e Sangue, quando Gilden escreve sobre os eventos da Dança dos Dragões. Ele usa 3 fontes principais: Septão Eustace, o confessor real de Viserys I, o Grande Mestre Munkun e o Bobo da Corte Cogumelo. O processo de escrita dessas obras passa por selecionar, organizar, comparar e confrontar as fontes. Isso é inclusive comentado de maneira explícita pelos autores, que chegam a reconhecer suas dúvidas e apresentar algumas dessas versões conflitantes. Assim, Gilden é antes de tudo um leitor de fontes diversas que acaba assumindo nada menos do que o papel de um historiador. Então, quem é que conta a história de Westeros? Claramente não é Martin, mas também não é simplesmente Gilden e Andal. O melhor, não são só esses dois. A história de Westeros é construída por pessoas inseridas em uma estrutura muito específica de produção de conhecimento. E o que fazer com isso tudo? Como devemos ler essas obras? A resposta curta é fazer de conta que se trata de um documento do mundo real. Fundamentalmente, é uma questão de mudança de postura enquanto leitor, deixar de ser consumidor passivo de informação para se tornar alguém que se pergunta de onde essa informação está vindo. Em vez de pensar que Fogo e Sangue nos diz exatamente como foram os reinados Targaryen, devemos pensar que ele é o resultado de um longo processo de construção. Que história não é uma coisa, é um processo. E se esses 2 livros são produtos de um processo histórico, então talvez eles não sejam casos isolados. Por toda a obra de Martin, somos apresentados uma enorme lista de documentos que podem passar por esses mesmos questionamentos: as cartas, o livro branco da Guarda Real, os registros da Patrulha da Noite, as árvores genealógicas das grandes casas e até as canções e profecias. Ele nos forneceu uma miríade de fontes passíveis de crítica e que podem dar origem às suas próprias teorias. Em um contexto em que a restrição do acesso à alfabetização, o custo de produção dos manuscritos e o próprio acesso às fontes são obstáculos que poucos podem superar, a produção de conhecimento se torna um recurso político importante, um recurso que é em quase sua totalidade controlado pela Cidadela. Assim, não é nenhuma surpresa que exista interesse dentro da instituição para que o controle desse recurso seja mantido em caráter monopolista. Isso muda até como pensamos as teorias de conspiração envolvendo os mestres da Cidadela. Elas não precisam sequer serem comprovadas. Elas são um resultado inevitável da estrutura que Martin criou. Normalmente, pensamos que Fogo e Sangue e O Mundo de Gelo e Fogo são janelas para o passado que explicam o universo criativo de George R. R. Martin. Mas talvez, tanto quanto livros sobre a história de Westeros, eles também sejam produtos dessa mesma história. Se você tem algo a acrescentar a essa conversa, se achar que eu esqueci de alguma coisa ou que eu estou viajando, deixa aí um comentário. E se você achou essa análise interessante, queria te pedir para curtir esse vídeo e começar a seguir para ajudar o canal a crescer e chegar em quem também gosta desse tipo de conteúdo. Eu sou o Bruno, e em breve estou de volta com mais comentários sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Queria em você, Segueiros Ilas.